tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso.
como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro, eu reparto. Campanha de Missões Nacionais de 2020. Engaje-se, participe. É manhã de domingo, manhã de estudo da Palavra de Deus. Eu quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero ler para você no Salmos 24:10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai de infinita bondade, o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, glorificamos e honramos o Teu nome, Pai. Te agradecemos por mais um momento que podemos pausar das demais atividades para nos juntarmos em torno da Tua palavra, nos debruçarmos sobre ela e estudarmos. Que o Senhor toque aos nossos corações, que a Tua palavra fale a nossa alma e que nesse momento de proximidade, de relacionamento com a Tua palavra, as nossas vidas, o nosso procedimento seja acrescido, seja transformado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, vamos cantar, logo depois teremos a nossa aula, e depois da aula, siga o Mestre. O tema de hoje é a Páscoa. E hoje à noite nós celebraremos a ceia do Senhor. Não deixe de ter na sua mesa os elementos, o pão e o vinho. Vamos repartir o pão juntos. Um domingo muito abençoado a você. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende o meu viver, meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos
Nossa sala virtual de hoje, o nosso tema será a conduta cristã, um assunto que está no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Eu gostaria de ler com você esse capítulo nos versos de 1 a 15. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo com malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de ademoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas e Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. A conduta cristã. O último capítulo da Epístola a Tito é uma descrição da preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação à conduta dos crentes em Creta, do relacionamento da igreja com o poder civil, passando pela compreensão da grandeza da salvação, prosseguindo com o alerta sobre o que deveria ser evitado pelos crentes, avançando com algumas afirmações que demonstram a necessidade do cuidado missionário, até a sua saudação final. Paulo, então, alista uma série de deveres para todos os cristãos. Primeiramente, então, o que é cidadania? Paulo vai tratar desse assunto nessa carta quando ele fala da relação da igreja e dos membros da igreja com as autoridades constituídas, com as autoridades civis. Ele diz assim: se sujeitem aos governos e às autoridades. Se sujeitem no sentido de trazer à memória que a submissão às autoridades ela deve acontecer em relação à nova vida em Cristo.
O fato de os cristãos terem uma autoridade superior, Deus, não os isenta de serem submissos às autoridades terrenas. Respeitar as leis, respeitar as autoridades, no sentido de saber que, em alguma medida, em algum sentido, elas são estabelecidas por Deus. A Bíblia nos mostra isso. É Deus que põe os reis, é Deus que tira os reis. Então, nós temos que ter essa noção de sujeição. Estejam prontos para toda boa obra. Os crentes devem ter significativo papel social no mundo, por meio da prática de boas obras. Hoje à noite nós vamos tratar um pouco disso na celebração da nossa ceia. Mas a igreja tem essa incumbência de fazer diferença. Ao mesmo tempo que temos essa responsabilidade de sermos sujeitos aos governos e às autoridades, nós temos que ter também a consciência que elas não estão aí para resolverem os problemas da população de uma cidade. Nós sabemos disso. Deveria ser. O ideal é que isso acontecesse, mas nós sabemos que os governos não vão dar conta. Por falta de boa vontade, por não terem condições em si de resolverem todos os problemas sociais, a igreja tem essa incumbência. A igreja precisa pregar, através das suas boas obras, que existe um povo comprometido com Deus, que ama o próximo, que atende ao próximo, que é compassivo e que tem essa disposição de fazer as boas obras. Em terceiro lugar, não difamem a ninguém. Em geral, as pessoas tendem a insultar, injuriar e reclamar das autoridades governamentais, às vezes com alguma razão. Razão de criticar, razão de cobrar, razão de exercer cidadania, nesse sentido também, é importante que façamos, é importante que denunciemos, é importante que não compactuemos com corrupção, é importante que façamos críticas, ok? Mas isso não quer dizer difamar, não quer dizer ofender as pessoas. Nós podemos fazer críticas a um governo, nós podemos fazer críticas às atitudes de alguém, mas não à pessoa em si. Nesses tempos de disputa política que nós vivemos em nosso país, nesse tempo de uma bipolaridade, me perdoem a expressão, ingênua do nosso povo, há essa prática muito forte entre pessoas da igreja, pessoas que estão envolvidas com o evangelho, que difamam as autoridades, sejam elas de qualquer lado. E nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque nós não somos mais como éramos antes, como Paulo diz no texto. Então, Paulo faz essa orientação a nós: não difamem a ninguém, não difamem as autoridades governamentais. Essa não deve ser a postura natural do crente. A melhor opção é orar pelos governos. Nós podemos fazer crítica, nós podemos cobrar, nós devemos cobrar, mas não difamar pessoas, não xingar as pessoas, não ofender as pessoas. Sejam elas quem forem, tenham elas feito o que for que tenham feito, não cabe a nós esse tipo de conduta. Fique atento, fique atento. Nós somos tentados, sim, eu confesso, mas a tentação não quer dizer que temos que fazer. Não difamem a ninguém. Que sejam pacíficos. O crente não deve ser brigão, e sim pacificador. É claro que existem temperamentos diferentes. Tem aqueles líderes, até pregadores, que são chamados para uma atitude mais ativista. Eles têm o seu espaço. Eu concordo com isso e respeito isso. Tem aqueles que são chamados para a apologética, né? Aquele enfrentamento
todas as oposições que venham de forma ferrenha sobre a igreja, né, para essas oposições existem os ativistas, as pessoas chamadas por Deus para defenderem a fé, para se colocarem na linha de frente e argumentarem de forma razoável, de forma lógica, de forma precisa, com relação às verdades da nossa fé, com relação à plausibilidade da nossa fé. Existe espaço para isso, ele é amplo e existem os homens e mulheres para isso. Porém, até a defesa da fé, até essa postura ativista, precisa ser embalada numa postura pacifista. Ok? Então, sejam cordiais, dando prova de toda a cortesia para todos. O cristão deve se mostrar com tato, com trato modesto, gentil e paciente para com todas as pessoas. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, diz assim o texto de Provérbios. A palavra dura, por mais razão, por mais verdadeira que ela seja, se ela não vier embalada em educação, em cordialidade, com um tom pacifista, ela põe a perder a sua razão. Você já deve ter visto isso em várias ocasiões, pessoas chegarem com a verdade, com a razão, com a lógica, com a plausibilidade, mas de uma forma desrespeitosa, ela perde toda a sua razão. Submissão a Cristo é o princípio maior para todo cristão, mas também devemos obediência ao nosso governo e às nossas leis. Somente quando o governo ou as leis dos homens forem diretamente à Escritura é que o cristão deve decidir. Eu quero dizer aqui, somente quando o governo ou as leis dos homens ferem diretamente à Escritura é que o cristão deve decidir por obedecer primordialmente à Bíblia. Pedro que diz assim, mais vale servir a Deus do que aos homens, quando eles são instigados pelos poderes judaicos e romanos a não pregarem a palavra de Deus. Vocês estão proibidos. E Pedro diz, olha, mais vale servir a Deus do que aos homens. E admitir os riscos pela desobediência aos governos ou às leis seculares. Os discípulos fizeram isso, foram presos, foram surrados, foram martirizados, porque a lei da época os impedia de pregar o Evangelho. E enquanto eles tinham essa incumbência vinda de Deus. Enquanto as nossas incumbências vindas de Deus não forem proibidas pelo nosso governo, cabe a nós obedecermos às leis, cabe a nós obedecermos aos governos. Isso é uma questão também de testemunho, uma questão de demonstração, de transformação de vida. O entendimento da grandeza da salvação é um segundo tema que Paulo usa nesse capítulo, porém, ainda assim, atrelado a essa questão da obediência às autoridades, da nossa postura, da nossa conduta cristã. Por que temos que ter essa postura? Por que é preciso que sejamos cordiais, pacíficos, que não difamemos a ninguém? Primeiro porque a salvação nos alcançou e Cristo nos transformou, e isso implica num novo viver. E também porque nós somos testemunhas. O que éramos antes da salvação? O versículo 3 nos diz assim, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós tínhamos todo um perfil para difamar, para as contendas, para a falta de cortesia.
Nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nós estávamos fadados a vivermos segundo aquilo que o pecado preparou para o ser humano. Porém, agora, nós temos uma vida diferente. Né? Como ocorreu a salvação? Os versos 4 a 6, então, vem dizer, olha, ocorreu alguma coisa, né? Aconteceu algo maravilhoso, algo grandioso, algo imenso, uma revolução no céu, para que vocês fossem transformados, né, dessa condição. E aí Paulo nos diz assim no versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros de Deus também no que diz respeito às nossas práticas, à nossa conduta, à nossa educação, à nossa cordialidade, ao nosso trato com as pessoas, à nossa forma de expor crítica, a nossa forma de cobrarmos os governos. Tudo isso deve ser coerente com essa grande transformação que ocorreu em nós a partir da pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. O que somos depois dessa salvação? Somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de boas maneiras, herdeiros de uma disposição de pacificação. Okay? Como devemos agir depois de salvos? Então, o versículo 8 nos mostra aqui. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E boas obras, essa questão da obediência, do seguir as leis. Nós brasileiros temos dificuldade com isso. Às vezes eu falo algumas coisas, olha, nós precisamos cumprir as leis, nós precisamos estar dentro do que o governo estabelece para a igreja. E algumas pessoas falam, parece que não entendem bem isso. Né? Não, pastor, está bem assim, não tem problema não. Claro que tem sim. É importante, faz parte da nossa transformação isso. Faz parte da nossa herança, da herança que nós recebemos de Deus, sermos atentos aos detalhes da lei. Não podemos nos acomodar com um traço cultural nossa que se choca com a herança que nós recebemos de Deus. Então, nesse trecho, o apóstolo Paulo resume o caminho da salvação em Cristo. A obra de Cristo foi nos tirar de uma vida dominada pelo pecado para uma vida guiada pelo Espírito Santo. O reconhecimento da grandeza dessa obra deve animar e nos motivar à prática de boas obras. Pelo amor que brota no nosso coração e pela disposição de testemunho. Nós estamos aqui para expressar a multiforme sabedoria de Deus, como igreja, como corpo. Sozinho não conseguimos, mas como corpo nós podemos muito em termos de testemunho, em termos de mostrar o que é a salvação em Jesus Cristo. O que deve ser evitado, então? Evite discussões facciosas. Facções são grupos que se identificam, pessoas que se identificam com determinada ideologia e formam facções. Então, evite discussões facciosas, discussões ideológicas. A ideologia, ou as ideologias, não é algo para nós abraçarmos como
cosmovisão, como uma disposição de vida por aqui. Não. As ideologias, as teorias ideológicas, elas foram construídas como desenvolvimento de conhecimento. Estão aí para serem pesquisadas, para serem lidas, para serem estudadas, para o crescimento humano. E não para serem adotadas como verdades absolutas que devem organizar o mundo e todo mundo ser colocado naquela mesma caixinha. Quem pensa assim está tremendamente equivocado. As ideologias não são perfeitas. Elas são provenientes do pensamento humano. Tem muita coisa boa nelas, tem muita coisa que não é viável. Muito romantismo. Então, evitar esse tipo de discussão facciosa. A minha ideologia está certa, a sua está errada. Isso não existe. Isso é uma tremenda infantilidade. Evite pessoas facciosas. Aquelas pessoas que não abrem mão de nada, que põem a perder relacionamentos, né, em função de suas ideias, de suas ideologias, de suas verdades absolutas, devem ser evitadas. Paulo diz, olha, converse uma vez, converse duas vezes. Quando você vê que essa pessoa não abre mão, que a verdade dela é o Deus dela, então você abre mão, não tem conversa mais. Veja aqui no verso 10 e 11. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Os políticos brasileiros, meus irmãos, não seguem esta ou aquela ideologia. Não se engane com isso. Não se iluda, isso não é verdade. Ok? Há uma tendência muito grande na política brasileira de conveniências. Há essa pregação por parte dos políticos de que há uma dicotomia, de que um é de esquerda, outro é de direita. Isso entre eles não existe. O que existe são conversas que facilitam a vida de cada um deles, conveniências. Não existe essa entrega total a ideologias. Então, evite a pessoa facciosa. No âmbito da igreja, qualquer pessoa que esteja provocando divisões deve ser advertida. E se persistir nesse pecado, deve ser evitada. E talvez até excluída da convivência com os santos. Entretanto, o objetivo primário não é oprimir, mas conduzi-la ao arrependimento e à unidade. Essa deve ser o grande objetivo da liderança da igreja. Manter e crescer na unidade. Qualquer resquício, qualquer indício de desagregação ou de divisão na igreja deve ser imediatamente reprimido, imediatamente cortado. Porque a igreja de Jesus é para estar unida, é para promover união, é um corpo. Tudo que divide a igreja é pernicioso, é pecaminoso. O cuidado para a manutenção no trabalho missionário. Por fim, Paulo, depois de dar essas instruções com relação à conduta cristã, ele então, nos versos 12 a 14, fala com relação aos missionários. Aqui no finalzinho, quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos
nos amam na fé, a graça seja com todos vós. É imprescindível notar a preocupação de Paulo em relação ao cuidado do campo missionário, enviando Ártemas e Tíquico para substituir Tito, para que Tito fosse até ele, para que eles tivessem um tempo de conversa, um tempo de orientações. É fundamental a permanência no campo missionário de obreiros devidamente instruídos na palavra. É importante que nós investamos no preparo das pessoas que são vocacionadas para o ministério, para missões ou para o pastorado. É importante que nós sustentemos a obra missionária. Paulo é um exemplo disso, ele era sustentado pelas igrejas, ele tinha o trabalho dele para não ser pesado para as igrejas, mas as igrejas tinham essa convicção de cuidar dos missionários, tanto no que diz respeito às suas necessidades primárias, como na questão do preparo, na questão do conhecimento, né? Missionários no campo, manutenção dos missionários e a capacitação dos missionários. Então, a tarefa primária da igreja é fazer discípulos. Além disso, a igreja também deve se aplicar na manutenção e na capacitação daqueles que se dispõem ao trabalho missionário. Paulo faz uma saudação final, a graça seja com todos, e aí nós vamos para a nossa conclusão. Após observarmos essa série de deveres cristãos, cabe-nos agora praticá-los. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao cumprimento dessas responsabilidades, sejam sociais ou eclesiásticas. Portanto, oremos pedindo capacitação para sermos excelentes em nossa conduta cristã. Está aí, então, fechamos assim o nosso estudo sobre as pastorais, com essas orientações sobre a nossa conduta, com relação à nossa postura diante dos governos, com relação à transformação que a fé em Jesus provocou na nossa vida, com respeito a coisas que precisamos evitar e com esse trato com as missões, com o trabalho do campo missionário. Ok? Muito bem. Que Deus nos abençoe, que essa série de estudos tenha acrescentado à nossa vida com relação ao que é o ministério pastoral e com relação ao trato pastoral com a igreja e o que isso deve redundar na nossa vida, na vida de cada um de nós, como corpo de Jesus Cristo, como a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Semana que vem começamos uma outra série com relação à igreja. Ore por isso, para que tenhamos outro tempo aí de estudos proveitosos para a nossa vida cristã. Um grande abraço, um domingo abençoado. Fique agora com mais um episódio da série Siga o Mestre. Vamos orar, e aí então colocamos aí a série. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é clara, é objetiva, a palavra nos exorta, nos ensina, nos chama a atenção para a nossa conduta. Que haja, Deus, disposição em cada um de nós para alinharmos as nossas condutas com a transformação a qual fomos submetidos uma vez alcançados pelo Evangelho da Graça. Dá-nos um domingo na Tua presença, um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Siga o Mestre. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem e em casa. E isso é tão bom! E a gente vai preparar uma mesa muito especial
para um dia muito especial. Hoje é um dia especial, Tibério. Mas é claro que é, Quinzinho. Você me ajuda a pegar umas coisas? Sim. Então vambora. Ué, gente, cadê o Quinzinho? Eu jurava que ele tinha vindo aqui com uma bandeja de ovos. Oh, Quinzinho! Ô, Quinzinho! Ué, eu tinha certeza que o Tibério tinha deixado um saco de farinha aqui. Tá bom. Tibério! Tibério! Ô, Tibério! Quinzinho! Ô, Quinzinho, você esqueceu os ovos. Ué... Cadê a farinha que tava aqui em cima agora mesmo? O que é isso? Tibério, por que você está segurando essa bandeja de ovos? Ué, eu achei que você tinha esquecido. Esquecido? É, eu vim aqui e deixei uma farinha de trigo. E aí... Tibério! Oi, o quê? Eu acho, Tibério, O quê? que tem alguma coisa estranha acontecendo. O quê? O que tá acontecendo de estranho? A gente tinha deixado a bandeja de ovos e a farinha. E eles estão desaparecendo. Não é possível que estejam desaparecendo. A gente vai lá atrás ver se tá faltando alguma coisa ou não e já pega a farinha de trigo. Tá bom. Não é possível que uma coisa dessa esteja acontecendo, na verdade, Quinzinho. Porque olha... Tibério, O quê? aconteceu de novo. Não é possível. Sim. Não é possível, gente. Não é possível, não é possível. Isso não pode estar acontecendo. A gente colocou um negócio aqui, ele tem que Então, mas funcionar. uma Pensa, coisa pensa, Quinzinho, pensa o que foi que a gente fez de errado. A gente deve ter feito alguma coisa errada, porque a gente veio aqui e colocou um negócio aqui. Eu tive uma ideia. E eu não tive ideia nenhuma. Eu tive uma ideia, Quinzinho. Presta bem atenção e vem comigo. Ah, meu Deus! Nós esquecemos a farinha de trigo lá na cozinha. É, a farinha. Esquecemos a farinha de Da Agora a gente vai cozinha. descobrir quem tá pegando as nossas coisas. Esquecemos a Isso, farinha de trigo na cozinha. farinha. Esquecemos. Na cozinha, a tamo farinha de buscando. trigo. Vamos lá buscar a farinha de trigo. Buscando. Que susto! Meu Deus! Ô, Tibério, desse jeito você me mata do coração. Não mato não, Alfredo. Tudo bem com você? É, fora o susto que você me deu, eu tô ótimo. Oi, Quinzinho. Oi, coisa nenhuma. Era você esse tempo todo, Alfredo. Mas o que é isso, Quinzinho? Ah, você tá enganando a gente, Alfredo. Quinzinho, você acha que eu faria isso com vocês? Que são meus amigos? Ué, então porque toda vez que a gente coloca os ingredientes na mesa, você vai lá e tira. Ah, Quinzinho, mas é que eu pedi pro Tibério separar todos esses ingredientes pra mim. Ah, é. É verdade. Eu tinha me esquecido que o Alfredo tinha pedido para separar tudo isso. Ele me disse que ia fazer uma receita muito especial pra gente comemorar. Comemorar? Comemorar o quê, Tibério? A Páscoa! O quê? 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 A Páscoa! Vamos comemorar a Páscoa. Eu lembrei de uma coisa, Tibério. O quê? Eu tô com saudade dos meus amigos. Ah, Quinzinho, não fica triste não. Quinzinho, eu também tô com saudade de todo mundo, mas a gente precisa se cuidar para cuidar de quem a gente ama. E só tem um jeito de resolver isso, ficando em casa. Além do mais, eu tenho certeza que você vai se divertir muito aqui nessa mesa e aqui nesse dia. Tá bom, eu vou me divertir muito, eu prometo. É isso, Quinzinho. E agora nós vamos comer um pão especial que eu acabei de fazer.
É, aquele pão que eu ensinei a receita lá para as crianças. Lembra? Um pão? Isso, um pão. Mas por que um pão, Alfredo? Ah, Quinzinho, são tantos os motivos. Gente, chegou a hora da nossa história! É isso, chegou a hora da história. Tibério, eu vou aproveitar esse momento para ir buscar o pão que eu fiz. Chegou a hora da festa e o mestre chamou seus discípulos. Preparou uma mesa repleta de pão, vinho e amigos. E ali eles celebraram a vida, celebraram juntos o carinho, o amor de Deus por nós, no sangue e no corpo de Cristo. Então, chegando em Jerusalém, Jesus... Deixa eu ser Jesus! Mas é claro, Quinzinho. Então, quando Jesus chegou a Jerusalém, ele percebeu o povo todo festejando e celebrando a Páscoa. Os 7 dias dos pães sem fermento. Se eu me lembro bem, naquele dia tudo mudaria. As autoridades, os mestres da lei, queriam acabar com Jesus. Mas o povo que andava com o mestre era muito feliz. Sim, e por isso os doutores da lei decidiram não fazer nada, pois temiam a reação das pessoas que estavam seguindo o mestre. Preparem a mesa. Mestre, onde você quer que preparemos a mesa? Um homem com um jarro estará na entrada da cidade. Ele nos levará para um lugar que estaremos juntos. Então, os discípulos foram até os portões da cidade e o homem indicou um lugar incrível para que eles pudessem se reunir em volta da mesa. Venham, amigos. Vocês não sabem o quanto eu esperei para comer essa ceia com vocês antes que o momento de maior sofrimento da minha missão chegasse. Essa será a nossa última ceia. Até que comamos juntos no reino de Deus. Comam! E sempre que repartirem o pão e que comerem o pão, lembrem-se de mim. Ao repartir o pão, me lembro do seu amor que se entregou por todos nós sem merecer. Ao repartir o pão, me lembro que se entregou pra toda fome saciar e assim cantar. Jesus, Jesus, que o seu reino venha e tua glória seja vista em nós. Jesus, Jesus, que o seu reino venha e tua glória seja vista em nós. Jesus, Jesus, que o seu reino venha, seja eu as tuas mãos por onde andar. Então, eles comeram, beberam e festejaram. E o mestre foi entregue na mão dos soldados romanos. O mestre inocente foi julgado culpado. De forma indecente foi crucificado. Tomou o lugar do cordeiro na festa dos pães ázimos, dando a liberdade e a Páscoa um novo significado. E o seu amor é tão grande e tão forte que venceu a morte. O mestre ressuscitou! Então, se nós seguirmos o mestre, o amor dele estará dentro de nós. E assim, não precisaremos ter medo de nada. Agora, tudo é amor. Tudo foi renovado. Sim, sim. Então, que a gente coma o pão e que a gente partilhe a mesa com a nossa família e que a gente converse e ore sobre o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. Jesus
quer a gente pertinho dele, amando uns aos outros, vivendo uma vida de amor e comunhão, partilhando da mesa e do pão. Jesus é o nosso pão da vida. Ah, que tal essa história, Alfredo? Estou emocionado desde cedo. Quinzinho, que tal essa história? A Páscoa foi satisfatória. E você? O que você achou dessa história? Promete pra gente que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, você vai contar pra gente como é que foi sua Páscoa? Até a próxima história! Tchau, pessoal! Jesus, Jesus, que o seu reino venha, a glória venha sobre nós. Jesus, Jesus.